Olá a todos. Hoje, mais um dia de live e enquanto as redes sociais estão chamando as pessoas para o vídeo, eu gostaria de pedir a vocês para compartilhar esse vídeo, para compartilhar essa live e que vão pedindo às pessoas para seguirem as redes sociais. Sempre essas lives estarão ali e elas são como uma seta, indicando uma experiência, indicando a possibilidade de cada um de vocês terem acesso à experiência que eu tenho. Essa experiência que eu tenho, eu a recebi em 1973 e de lá para cá eu vim fazendo um trabalho anônimo. Quando eu falo anônimo, eu quero dizer sem internet. Na verdade, eu fui monge 11 anos e nesse período, basicamente todas as noites, meu compromisso era fazer como se fosse uma live como essa. E sempre o tempo das lives mudava. Por exemplo, na verdade não eram lives, era ao vivo, mas não era online. E o tempo era geralmente, para mim, no meu caso, era geralmente 30 minutos no máximo. 30 minutos, 20 minutos, 15 minutos, mas todas as noites eu tinha que participar de um presencial que durava 1 hora. E onde algumas pessoas falavam, e eu estava entre elas, eu como monge estava entre elas. Por que eu digo como monge? Quando eu digo assim, eu fui monge 11 anos, para algumas pessoas dá a impressão que eu pertencia a uma ordem religiosa, como as conhecidas, budismo, hinduísmo, cristianismo, catolicismo, né? No caso, cristianismo cristão católico, que tem o regime monástico. E, na verdade, eu não pertencia a nenhum deles. Durante um período, meu mestre usou algumas pessoas no mundo todo para fazer um serviço de divulgação, que é mais ou menos isso que eu estou fazendo com as lives, com a minha missão, mas na época era de tempo integral. Hoje, por exemplo, eu sou casado. Na verdade, estou viúvo e tenho uma companheira, ou seja, estou casado de novo. Mas naquela época eu tinha voto de castidade. E o regime monástico, é por isso que eu digo que eu fui um monge, porque eu participei de um regime monástico, onde existiam os votos de castidade, pobreza e obediência. E nesse período eu era dedicado a esse conhecimento, eu era dedicado a essa divulgação, a esse trabalho de manter um local específico onde as pessoas poderiam ir e receber o conhecimento, onde as pessoas podiam ir e se preparar. E durante 11 anos eu fiz isso. Aí depois disso, desculpe, gente, isso é sono mesmo. E depois disso, eu continuei esse trabalho. Aí já não mais no regime monástico, mas eu continuei esse trabalho. Sempre divulgando, sempre fazendo esse serviço, esse Bhakti Yoga, de ajudar as pessoas a encontrar a meditação. Ok. Não se esqueçam que sempre no comentário dessa live, que esse vídeo fica sempre gravado, nos comentários dessa live, no primeiro comentário, vai estar o meu telefone pessoal. E é através dele que a gente vai continuar e aprofundar mais o nosso papo, a nossa conversa. Nas lives,
a gente vai ouvir falar sobre essa experiência e como acessá-la. E o que significa e o que isso pode nos ajudar. Ok. Existe um propósito da vida humana. O propósito da vida humana é o autoconhecimento. Por que eu digo que é o propósito da vida humana? Porque de todos os animais e todos os seres, aquele que se pergunta: quem sou eu, o que estou fazendo aqui? É o ser humano. E se você olha as outras criaturas, os únicos sofrimentos que elas têm é o sofrimento, às vezes, do medo, é o sofrimento da velhice ou da morte, é o sofrimento da dor. Existem alguns sentimentos que as pessoas costumam associar a esses animais a terem o que eles chamam de instintos. Então, alguma coisa que os mostra o caminho, alguma coisa que eles levam a sentir determinadas coisas específicas de cada espécie. E se você olha, às vezes eu vejo um filme sobre os cavalos e eu fico vendo, os guerreiros estão lá disputando com suas próprias aventuras e suas histórias. E de repente o mocinho deixa o cavalo, ele desce do cavalo e pega a espada e o escudo e fica lutando. E o cavalo fica pastando, comendo, ali tranquilo. Aí de vez em quando, os soldados batem nele, vem meio próximo, ele se afasta um pouco, querendo dizer assim: não me incomodem, deixa aqui. E eu fico olhando isso. E os animais, eles são seres viventes, aproveitando de seu tempo, aproveitando de seu espaço, do período de validade de seu veículo, de sua criatura. E se você olha isso, se você olha o ser humano está fazendo exatamente a mesma coisa. Aí você pode perguntar assim: ué, mas não é para fazer isso? Claro que é. Claro que é. Lógico que é para o ser humano, igual a um ser vivente normal desse mundo, desfrutar dessa beleza que é a vida. Claro que é. Desfrutar de seu tempo. Mas eu fico analisando o ser humano. Tem uma outra coisa no ser humano. E quanto à sua capacidade, a capacidade que esse ser humano tem de perceber, de sentir a vida nele. Eu me lembro quando eu era criança, o tema da live começa às 7 horas, até lá eu faço uma introdução. Eu me lembro quando eu era criança, eu tinha esse sentimento de não pode ser só isso. E o que significaria não pode ser só isso? O que eu pensava? Não era uma coisa de que eu não estava satisfeito com a criação, com o que Deus tinha. É que essa coisa que ficava dentro de mim, essa busca, essa pergunta que ficava, esse questionamento, era assim: não é que eu não estava agradecido, não é que eu não gostava da natureza, não é que eu não gostava da existência, não é que eu não gostava do meu tempo de vida, não é que eu não gostava de tudo, mas é que havia algum sentimento dentro de mim e havia essa pergunta constante: quem sou eu? E que estranho que a pergunta não era quem sou eu, a pergunta era: tem uma coisa por trás,
existe algo por trás que eu não sei o que é. Existe algo, uma beleza, um mistério maravilhoso, algo para sentir, algo para viver que eu não estava aproveitando, que eu não estava desfrutando, algo por trás que eu não estava vendo, havia algo por trás, e eu sentia isso, e como ser humano, essa busca, essa sede era constante. Quando eu dizia não pode ser só isso, não é que eu queria dizer a praia, a vida que me foi dada é pouco, não é nesse sentido, não é que eu sentia que era pouco, ao contrário, sempre foi muito extenso, intenso, de peso tudo isso. E eu olhava a vida, eu olhava tudo. E era constante essa sede, era constante essa busca por algo mais. Não é que algo mais assim, eu não estou satisfeito com isso, então eu vou buscar algo mais. Não. Sabe quando... eu não me lembro agora da sequência, então eu não vou falar do filme diretamente, mas havia um filme de uma pessoa onde só ela não sabia que estava participando de um programa de televisão. E toda a cidade que ela morava, todo lugar que ela estava vivendo, havia um monte de câmeras. E era um teste. Todas as pessoas em volta dele eram atores. Até a esposa dele era uma atriz. E ele era o único que não sabia. Ele era o único que não sabia o que estava acontecendo. E até o final do filme era assim, até ele se libertar. Até o final do filme era isso. Ele vivendo sempre, as pessoas enganando ele para que ele acreditasse que isso tudo era verdade, e na verdade era um teatro, um grande Big Brother, né? E as câmeras filmando ele. E transmitindo para o mundo todo, e ele não sabia. E a vida, como diz, a vida imita a arte, ou a arte imita a vida. E a vida, ela tem os bastidores dela. E o ser humano, ele tem uma coisa que foi dito para ele: tenha fé, acredite e fique satisfeito. Acredite e mantenha o que você sabe. Como você sabe, mantenha isso. Seja dessa forma mesmo. Viva assim. E ele, o ser humano, fica se perguntando: é só isso? Mas quando ele pergunta, é só isso? Não é que ele não gosta, não valoriza, não está satisfeito. Não é nada disso. Nada. É outra coisa. É que existe dentro dele uma pergunta: é verdade que há um Deus? Existe dentro dele uma pergunta: é verdade que eu fui criado e estou sendo mantido? É verdade que tudo isso que está acontecendo, há um Criador, há uma consciência por trás? Há uma inteligência que fazendo tudo acontecer por trás disso, ou seja, nos bastidores. Existe isso? Existe essa consciência? Existe um poder inteligente? Onisciente, onipresente, onipotente? Existe isso? E essa pergunta, como diz, que não quer calar, é simplesmente a dúvida do bastidor, do que existe por trás, se existe algo por trás. E o ser humano, ele vem lendo as escrituras e imaginando, criando em sua cabeça o que seria que existe por trás. O ser humano cria filmes, livros, sobre o que existe por trás. Ele cria todas as histórias possíveis, as lendas possíveis do que existiria por trás da matéria.
do que existiria por trás de tudo. E aí existem aquelas perguntas clássicas da fé. O Senhor existe? Eu tenho um Criador? Eu tenho um Pai? Existe algo que me mantém? Existe algo que mantém as criaturas? Existe algo que mantém este universo unido? Ou tudo que existe é consequência de um acaso? Como se o mundo fosse se refinando, evoluindo com o passar dos séculos, com o passar dos anos, e fosse se tornando cada vez mais evoluído. E aí você vê, de vez em quando o ser humano esbarra dentro do oceano, em algum lugar, embaixo da terra, embaixo das areias, e ele descobre civilizações. E de repente ele descobre, peraí, essas civilizações de não sei quanto tempo atrás, aparentemente eram mais evoluídas do que as nossas. E aí ele fala, mas será que isso veio de algum lugar? E aí ele começa a criar um monte de lendas, de parábolas para si mesmo. E existe uma coisa que o pessoal da Índia costuma chamar de Mara. Você tem Mara e Lila. E é quando o ser humano vive nesse mundo e ele tem véus. E o que significa esses véus? Significa que ele é inteligente. O ser humano raciocina de uma forma perfeita. Cria, deduz, e ele chega bem perto do que é. Mas esses véus o impedem de ver realmente como é. Então ele fica imaginando, deve ser isso, deve ser aquilo, e aí ele se apoia na religião, e se apoia na... Por que religião? Porque a religião são histórias de pessoas que viveram isso, que aprenderam, que descobriram, que tiveram a oportunidade de ver por trás do jogo. Isso é religião. E foi criado em cima deles um culto, foi criado em cima deles dogmas, foi criado em cima deles disciplinas, organizações. E essas organizações transmitiam essa mensagem, transmitiam essa maneira, esse entendimento, e escreviam livros sobre isso, e mantinham as pessoas em rituais de agradecimento disto e daquilo, de busca, de pedidos e de orações e tudo, para que as pessoas se mantivessem dentro de um sistema onde eles não desagradassem essa inteligência superior. E onde pudessem pedir essa inteligência superior de acordo com o que eles entenderam do que foi deixado escrito por esses mestres. E por outro lado você tem o que a gente chama de ciência, que estuda, que pega a matéria e tenta abrir, tenta explorar, tenta visualizar, entender, testar. E os elementos que compõem tudo que a gente conhece, que compõem toda essa matéria, o ser humano analisa, fecha percepções, coloca suas teorias. E os véus continuam. E existem duas coisas. Existe você ser inteligente para ver e o véu te impedir de ver. Você ser inteligente para entender tudo isso, mas os véus te impedem de ver tudo isso. E isso é exatamente porque quando você foi feito, se você não tivesse esses véus, você viveria neste mundo como Adão viveu no paraíso. Mas por causa desses véus, que na verdade essas cortinas, esses véus, eles são aquilo que te impede, e não é negativamente, tá? É aquilo que te impede de ver o poder criador. É aquilo que te impede de ver que existe
essa energia, essa luz, esse espírito tomando conta de tudo, mantendo tudo racionalmente perfeito. Racionalmente perfeito. E mesmo você falando, Deus existe, porque você vê sintomas dele na natureza, manifestações de algo mais que sai um pouquinho do que seria o que a matéria, como a matéria deveria se comportar. E aí você se baseia nisso. E você se baseia nisso e você fala, uau, tem algo mais. E isso faz com que você fale, eu não estou sozinho, e se apoie nisso, e seja feliz, e por aí você segue. E essa capacidade humana de ver, essa capacidade humana de entender, essa percepção, continua aí. Norteando tua vida, continua aí, gritando de dentro para fora, ei, descubra, veja se realmente isso existe. E se realmente isso existe, não esqueça. E esses véus fazem com que você passe perto, a um passo, da vida que você poderia ter se esses véus não estivessem aí. Entende? Se esses véus não estivessem aí, a vida que você poderia ter, você só não a tem por causa de Maia e de Lila. Você só não a tem por causa desses véus. E assim você tem uma experiência humana. E o propósito dessa vida é diferente do que você vai fazer nessa vida. Muita gente acredita que o propósito da vida é a missão de vida. Você nasceu, você olha e fala, eu farei, é meu talento, tal coisa. Por exemplo, medicina. Aí você nasce nesse mundo e você sente desde criança que você gostava de cuidar das pessoas que você convivia. E você sempre era aquele que estudava alguma coisa, descobria alguma coisa e usava. E na história você foi chamado de curandeiro, você foi chamado de bruxo, você foi chamado de mago, você foi chamado de curandeiro. Vidente, sei lá, tantas coisas chamando, tantas coisas. E essas pessoas, elas tinham um talento e elas achavam, a missão da minha vida é pegar isso que me foi dado e desenvolver. E assim cada talento que uma pessoa tem, seja para as artes, seja para a engenharia, seja para o que quer que seja. Elas sempre pensam que esse é o propósito de sua vida. Que todas essas coisas, que tudo isso que vocês exercem como profissão, como talento nesse mundo, é sua missão de vida. E aí as pessoas falam, a minha missão de vida é construir tecnologia. Essa é a minha missão. Esse é o motivo pelo qual eu vim nesse mundo. O outro fala, é medicina. O outro fala, engenharia civil. O outro fala, sei lá, bombeiro, policial. Eu trabalho na área têxtil, eu trabalho na área frigorífica, eu trabalho na área de laticínios, eu trabalho na área de criação de gado, eu trabalho na área de
criação de que quer que seja. E o ser humano acha que essa é a missão de sua vida. Tipo, eu nasci nesse mundo para isso. E essa é sua característica. Você não nasceu nesse mundo para isso. Mas você exerce isso, vive isso, experimenta isso, constrói a estrutura de tua identidade baseado nisso. Porque essa é a forma de você caminhar e sobreviver nesse mundo. E durante seus 100 anos você exercer uma profissão, durante 100 anos você exercer uma atividade, um talento, você manifestar sua qualidade. Mas isso é você com o mundo. Todas essas coisas é você com a própria criação. A criação está aí, é sua relação com ela. E sua relação com as formas é exatamente exercitando qualquer um e todos esses talentos. O melhor que você pode. E aperfeiçoar isso. Para que você possa ter habilidades nesse mundo. Em todos os sentidos. Fisicamente, mentalmente, financeiramente, comportalmente e espiritualmente. E aí, se você vive nesse mundo, tá tudo bem. É diferente de você estar caminhando nesse mundo. Eu vou falar assim, vamos colocar a religião como uma profissão, tá? Como uma missão de vida. Então, por exemplo, você nasce nesse mundo, você é um engenheiro. E você tem a religião. Tá. Você nasce outro exemplo, você nasce nesse mundo e você é um médico. Você nasce nesse mundo e você é um músico. Você nasce nesse mundo e você é uma dona de casa. O que quer que seja. Uma mãe. Você nasce nesse mundo e tem seus companheiros. E você também tem uma religião. E o que é ter religião nesse mundo? É você participar de um grupo. Um grupo que fale de Deus. Um grupo que se reúne para falar de Deus. Ou que construam templos, ou que construam igrejas, ou que construam locais, espaços. Onde você possa ir nesse local. Para dedicar aquele período que você está lá. As suas orações, as suas meditações, o seu encontro com Deus. Ali você pode ouvir a mensagem, ali você tem as escrituras lidas por outras pessoas dando interpretações diferentes de você mesmo. Ali você aprende e talvez você leve seus filhos para aprender um pouco que Deus existe, como Ele criou o mundo e controla tudo, de acordo com aquela religião, com aquele entendimento. E você faz os rituais de adoração, rituais de sacrifício, rituais de karma yoga, rituais de serviço ao próximo, de caridade. E você exerce e exercita tudo isso. E aí você tem habilidade física, profissão que você tem, o teu talento sendo exercido nesse mundo. E a parte religiosa junto. E tudo isso constitui na vida, na estrutura de um ser humano civilizado. Aí existe uma outra história não contada, ou se contada, não compreendida no nível. Porque é exatamente essa a finalidade, cabelinho. A finalidade do livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? O livre-arbítrio é quando um mestre chega para uma pessoa
Quando um mestre chega para uma pessoa e fala para ela, existe algo mais. Quando ele chega para uma pessoa e diz, existe algo mais, não é como ler que ele disse isso. Não é como as escrituras que falam que veio o mestre e disse, existe algo mais. E aí você escuta o que ele falou, todas as mensagens dele, e você continua propagando as mensagens dele, você ouve as mensagens dele, e você fica participando de... existe algo mais. É diferente. Quando o mestre está vivo, quando ele está caminhando sobre a terra, e ele chega para você e diz, existe algo mais. Ele não está repetindo. Ele não está repetindo, porque ele não precisa repetir. Porque ele é a mensagem. E ele vai falar para você, ele vai transmitir e ensinar você, não repetindo o que um outro mestre fala. Não é que ele se tornou hábil, não é que a missão dele é repetir a mensagem de outros mestres. Não. Não é que ele é hábil em decorar e entender e tentar transmitir para você o significado da mensagem de outros mestres. Não. É que cada mestre também veio oferecer a mesma experiência que o anterior deu. E a experiência que o anterior deu não é a mensagem. A mensagem é o entendimento para que você tenha a experiência que ele oferece. O mestre, ele pode usar referências para explicar o que ele está querendo mostrar para as pessoas, usando a mensagem dos mestres anteriores. Quem vive nesse mundo usa como referências os professores, os mestres. Mas isso não significa que ele está aqui para repetir uma mensagem. Não. Ele repete, às vezes, uma mensagem de um mestre anterior, como referência de que ele não foi o único, ele não é o único que está dizendo sobre isso. Outros já vieram e disseram também. E você não acredita nesse mestre porque ele está vivo, mas você acredita naquele que passou por esse mundo, que é história. E foi deixado escrito sobre o que ele falou. Então o mestre pode usar. Por exemplo, Jesus pode usar palavras de Moisés, de Elias. Jesus pode usar palavras dos profetas, exemplo dos profetas do Velho Testamento. E quando ele usa essas referências, ele está só reforçando que eles também falaram sobre essa mensagem que ele está transmitindo, que é revelar uma experiência. Nunca um mestre vem para repetir o que o mestre anterior falou. Todas as vezes o mestre vem para oferecer a experiência que foi dada pelo mestre anterior. O mestre deu uma experiência, deixou este mundo. E outro mestre vem, dá a mesma experiência, deixa este mundo. Este corpo, gente, ele tem prazo de validade de 100 anos. Não importa se você é um devoto, um discípulo, um ser vivente desse mundo, se você é o verbo feito carne, não importa. Existem todas as teorias.
Existem todas as parábolas, as histórias, as metáforas, as lendas. Mas além de tudo isso, um fato persiste, que é a experiência oferecida de um ser vivo para outro ser vivo. Essa é a experiência do livre-arbítrio. A experiência do livre-arbítrio é aquela que você decide. E a experiência do livre-arbítrio está num nível. Eu não estou falando que está num nível de entendimento inalcançável. Esquece isso. Que maluquice é essa de evolução nesse nível? Não. Tem gente que acha que para você ter essa experiência, você tem que fazer longos estudos das escrituras e passar anos e anos e anos e anos estudando, entendendo, para quem sabe um dia você seja capaz de entender. Não é isso, gente. Não é. Houveram experiências de mestres caminhando por esse mundo e as pessoas que se aproximavam dele, ele dizia, eram teus e tu me destes. E venham a mim aqueles que têm sede. Essa experiência. Às vezes o mestre caminhava nesse mundo, nas épocas todas que ele caminhou nesse mundo, no seu prazo de validade de 100 anos. Ele viveu. A mensagem é eterna. Claro que a mensagem é eterna. Gente, a história vai ser sempre assim. Sempre a história vai ser o mestre vem e dá o conhecimento. Passou o seu tempo de 100 anos, acabou. Um outro mestre vem e vai dar o conhecimento. E assim vai, e assim vai. Existem lendas, fábulas, existe um monte de coisa, mas eu estou falando a realidade. Quem sou eu para falar a realidade? Eu tenho essa experiência. E aí você vai e vive num mundo onde uma coisa chamada lila, que é aquilo que faz você ver a realidade e mascara ela com uma história que faz com que você não veja a realidade, mesmo sabendo dela. Você vive uma experiência em cima de uma experiência. Você vive um entendimento em cima de um entendimento. Esse entendimento é nada mais, nada menos que um véu que te impede de ver. Lembre-se que toda a estrutura humana é feita assim, vamos dizer. Quando você olha o comportamento humano, é bem assim. Lembra, eu uso esse exemplo muito. Você vai numa praia e você não experimenta a praia. É doido isso, né? Você experimenta o teu entendimento sobre a praia, o teu filtro sobre ela. Então, por exemplo, a praia está lá, a areia, a terra, o oceano. O tempo, sabe, a beleza, as cores, as densidades da matéria, tudo isso está lá. E você está nessa praia, desfrutando dessa praia. Você olha para o lado e tem um cara sofrendo com a praia. Ele tem medo de tudo, medo do tubarão, medo de tudo. Ele está aqui, ele acha que o tubarão vai sair da praia, vai avançar na umidade do ar e vai chegar nele, vai comer ele, vai ultrapassar a água. Então, algumas pessoas quando estão na praia têm medo, outras pessoas quando estão na praia adoram a praia. É a praia? Não, é a pessoa. A pessoa não experimenta a natureza, ela experimenta se ela gosta da natureza. Então, assim, a minha experiência com a natureza é quanto eu gosto dela. Não é minha experiência com a natureza, é o quanto eu gosto ou não de natureza.
Eu vou em determinadas áreas da natureza e falo, eu não gosto daqui. E aí você está lá e não desfruta. Você está num lugar maravilhoso, mas você não gosta desse maravilhoso lugar. Seja praia ou montanha, seja areia, seja mar, seja o que for. Você experimenta o que você acha das coisas. Isso se chama Maya e Lila, porque você é colocado véus para que você não veja. E da mesma forma, a Lila engana você e faz com que você veja ao mesmo tempo não veja. Então assim, você está na natureza, está aí o oceano, o mar, beleza, você olha e fala, Deus existe. Entende? E ao mesmo tempo vem Lila e cria uma fantasia na tua cabeça. Lembra-se que você não experimenta as coisas, você experimenta o que você pensa sobre elas. E aí você olha e fala, Deus existe. Aí vem Lila e traz a historinha de Deus para você. Que é a historinha de Deus. Ah, eles devem estar naquele paraíso dele cheio de borboletas e passarinhos com cores maravilhosas. Árvores frutíferas. Ele deve estar nesse céu, ele deve estar nesse lugar. Deus deve estar em seu trono azul, seu trono branco, no seu trono dourado, ou prateado, sei lá, depende da... Aí você olha para a natureza e fala, Deus existe. E quando você fala, Deus existe, o que vem no teu racional é a história, a lenda, a fantasia. E aí você fala, Deus existe. Você pensa em Deus como um homem de barba branca, cabelo branco, sentado num trono no céu, em algum lugar, lá em cima. No caso da Terra ser plana. No caso da Terra ser do jeito que ela é mostrada pra gente, uma bola molhada, como falam. Aí você olha isso, então Deus está em cima, embaixo, e aí fica no espaço, fora da Terra. E aí você acha que lá tem um céu. E quando você olha, nossa, que lindo, obrigado meu Deus, Quando você está falando isso, você não está falando isso para Deus. Você está falando isso para o que você acha que Deus é, para a tua história mental. Então, é para essa história que você está. Aí você fala, Deus é onipresente, Ele te entende. Mas, gente, eu não estou discutindo isso, claro. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando do poder de você estar conscientemente compreendendo e a sua compreensão está sendo manipulada divinamente. Divinamente, eu não estou falando maldosamente, divinamente. Então, do jeito que foi feito, você reconhece que há um Deus, mas não o conhece. Você reconhece que há um aprendizado, um presente maravilhoso, que há graça em tudo, mas você não sabe de quem e como você olhar para esse Criador. Então é assim, você tem véus, e você tem um jogo, que na Índia eles chamam de Lila, né? Que é um jogo cósmico, onde o Criador joga com você uma aventura. E esse jogo e essa aventura faz com que você seja ludibriado. Não negativamente. Gente, pelo amor de Deus, tudo é divino, perfeito, tá? Então, quando eu falo que você é ludibriado e enganado, não é que eu estou falando que Deus está fazendo mal com você. Não, é que é o jogo da natureza, o jogo de Deus é esse. Que você viva como homem durante 100 anos de idade. Só que você tem o livre-arbítrio, e o livre-arbítrio é isso, gente. O livre-arbítrio é com que você consiga ver sem Lila, sem a ilusão. Que você consiga ver sem os véus. E aí, para isso, você precisa de um mestre.
Para isso você precisa de um mestre vivo. Para isso você precisa saber onde ele está e pedir para ele essa experiência. Por isso, mestre, constantemente, alguns chamam ele de mestre, outros de consolador, não importa o nome que você dá. Mas importa que os 100 anos de um mestre termine para que os 100 anos de outro mestre comece. Eu não estou falando de reencarnação. Eu estou falando de constância de uma experiência. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Então é assim. Essa vida são para os vivos. Esta vida são para os que estão aqui. Os que já deixaram esse mundo, já tiveram seu tempo de prazo de validade de 100 anos, é história. História significa arquivos na memória. História significa passado. Passado significa que aconteceu no presente, porque na verdade aconteceu no presente, mas para que a gente possa entender, eu não vou falar a linguagem metafísica, vai ficar muito doida. Gente, o presente é a verdade, o presente é a realidade. Você está vivo, precisa de um mestre vivo. Eu não estou falando de um guru. Eu estou falando de alguém que tem esse conhecimento, que tem essa experiência. Alguém que possa te dar isso, que possa te ensinar isso, te revelar isso. Alguém que saiba os bastidores para te ajudar com isso. Alguém que conheça você, que possa te ajudar com isso. Alguém que possa te trazer esse espelho e dizer para você: olhe para o que você é, para o seu rosto. Olhe para o seu rosto de alma, olhe para o seu rosto de espírito, olhe para o seu rosto de luz. Olhe para dentro de você, para o autoconhecimento. Olhe para dentro de você e veja o que você é. E então você possa ver a onipresença. E então você possa ver que o Espírito de Deus habite em você, não como fé. Gente, eu não estou falando de entendimento. Entendimento é o que vai acontecer quando você tiver a experiência. Eu estou falando da experiência. Entendimento sem experiência, entendimento sem experiência. É lila. É jogo. É maia. É véu. Eu estou falando de ter a experiência. E essa experiência é oferecida de tempos em tempos. Essa experiência foi oferecida para mim. E eu peguei essa oportunidade. E essa experiência eu estou tentando falar para vocês. Que vocês podem tê-la. A oportunidade está aqui. A oportunidade está na tua frente. O que eu faço, a minha missão de vida que eu escolhi, né? Vamos dizer assim, porque são decisões nossas, de seres humanos, é informar vocês a possibilidade disso. Isso é possível para vocês, porque nós estamos vivos aqui num corpo de 100 anos, e o Mestre está vivo aqui num corpo de 100 anos. E é nessa vida, nesse acontecimento, nessa experiência, que acontece o conhecimento, que acontece a iniciação, que acontece o batismo do Espírito Santo, que acontece a experiência da meditação, a experiência de olhar para dentro, a experiência de ver, a experiência do livre-arbítrio. E então voltar para casa. Então saber, conhecer, viver é uma experiência para você. E essa experiência para você, é a razão de você estar num corpo humano. É a razão de tudo isso ser criado.
para que o ser humano fosse criado e descobrisse seu Criador. E eu não estou falando de entender-se que o Criador existe. Não, isso sim, mas vai acontecer com a experiência. Não é saber intelectualmente só. É experimentar. Para vocês entenderem, livre-arbítrio, tá, gente? Para vocês entenderem, se Deus existe, pode ser conhecido. Se Deus é luz, pode ser visto. Se Deus é som, pode ser ouvido. Se Ele é vibração, pode ser sentido. Se Ele é água da vida, pode ser tomado, bebido. Isso, gente, é fato. Essa é a experiência que vem sendo dada. Entende? Essa é a experiência que vem sendo dada. Há milhões, milhares de anos. Porque cada corpo humano tem um prazo de validade. E o mestre tem o mesmo corpo humano com seu prazo de validade. Nunca houve um tempo em que você não estivesse aqui. Você alma, você espírito, você luz. Nunca houve um tempo em que você, que é eterno, não estivesse participando da natureza. E o mestre é igual. Nunca houve um tempo sem que o mestre usasse um corpo de 100 anos. Nunca houve um tempo. Ele não dura 100... Gente, vamos esquecer isso, tá? Quando eu falo corpo de 100 anos, significa prazo de validade do veículo. Nas exceções pode durar um pouco mais. Nas exceções duram muito menos. Jesus morreu com 33 anos. Então o prazo de validade daquele corpo era de 100 anos. Mas ele durou, ele foi até os 33. Aí vem tudo. Gente, eu não estou falando... Claro que Jesus é imortal. Claro que você é imortal. Isso é óbvio, eu não vou discutir isso. Questionamento sobre... Eu não estou fazendo questionamento sobre. A visão minha pode ser muito, muito, muito maior do que a sua. E muito pequena. Para não discutir com você. Ok? Então vejam bem. Acorda. Desperta. Para poder ver, para poder entender, para poder ter acesso, para poder receber, para poder estar no ponto onde esse terreno esteja preparado para essa semente. E então, poder receber essa semente, e uma vez recebida essa semente, uma vez você ter tido acesso a essa semente, você poder aproveitar. Porque não pensa que... Tem algumas pessoas que têm umas ideias, eu não vou nem discutir isso. Lembre-se de uma palavra, uma frase. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o princípio, o meio e o fim. Eu sou o caminho. Não quer dizer que quando você vai receber o conhecimento, você vai assim, tchum, iluminou, arranquei os véus
tirei lila da frente, você se iluminou. Não é essa a experiência, gente. Você vai ter a mesma experiência de Adão no paraíso. É essa a diferença. É essa a experiência. Você vai continuar no mesmo corpo de 100 anos. Não importa em que data você tenha tido o conhecimento. Sabe, você pode receber o conhecimento com 18 anos. Você pode receber o conhecimento com 90 anos. Você pode receber o conhecimento com 100 anos. Mas se você receber com 100, você vai percorrer um caminho de X tempo. Se você receber o conhecimento com 18 anos, você vai percorrer um caminho com X tempo. Uma vez perguntaram para o mestre quanto tempo leva para uma pessoa se iluminar. E ele disse assim: aí existem algumas pessoas que falam: existe a evolução da alma. Se a alma eterna ela está aqui desde que foi iniciado tudo. Ela foi feita individual, ou seja, ela foi soprada dentro de um veículo de 100 anos. E enquanto os veículos continuarem, a individualidade permanecerá, claro. Enquanto o ser humano estiver nesse mundo, a chance do livre-arbítrio é dele. Ele participará do livre-arbítrio, sempre. E sabe como? Todas as vezes que a oportunidade bater à sua porta, ele pode abri-la. Desculpe. Ou não. Um iluminado abre a boca. Eu estou brincando. Um iluminado boceja como os outros. Gente, quem tem conhecimento faz diferença nenhuma de quem não tem. A diferença é perspectiva de mundo. Porque você tem uma experiência. Porque você viu, você conheceu, você tem acesso. E o fato de você ter acesso, você vai viver nesse mundo entre Adão na terra e Adão no céu. Isso é caminho. Até que o Adão, que é você, no céu prevaleça. Isso não significa que você vai deixar de ser um ser humano. Lembre-se, essa experiência foi criada para o ser humano. Lembre-se, o ser humano foi criado por e para essa experiência. Eu não estou falando aqui sobre viver na Terra, eu não estou falando sobre isso, eu estou falando sobre viver na Terra com o conhecimento. E isso não é religião. Isso não é acreditar em algo, é conhecer. E é uma vez conhecido, uma vez tendo essa experiência, todas as percepções que você vai fechar por causa dela, usando o seu raciocínio, usando as palavras de um mestre para te abreviar isso, para fazer com que você entenda claramente isso, porque ele te explica. E como você tem a referência, como você tem o conhecimento, é simples entender. Ele fala e você entende. E você fecha seus olhos. E a luz está aí. Agora mesmo, antes da live começar, alguns segundos, alguns minutos, eu fechei meus olhos e fui meditar um pouco. E
segundos que você tem para meditar, que você para meditar, a luz está aí para ser vista. O som está aí para ser ouvido. Deus está aí para ser tocado, sentido. E eu falo do Deus verdadeiro. Eu falo de Espírito. Eu falo de espelho para ver o que você é. E eu me lembro que esses dias atrás a Márcia chegou para mim, minha companheira chegou para mim e falou assim: Lael, posso te pedir uma coisa? Eu falei, claro. Ela falou assim, ultimamente, né, acho que esse ano aqui, não o ano inteiro, mas alguns meses desse ano, as minhas lives, se você olhá-las, estão gravadas, eu começo com os olhos fechados. E daí, de repente, eu abro meus olhos, eu medito um pouquinho, daí eu abro meus olhos e eu faço uma oração. E essa oração, que vocês já se acostumaram a me ouvir, geralmente eu faço 2 curtas, antes de começar a live. Só que eu tenho ultimamente feito isso ao vivo. Então, eu ligo a câmera e aí eu vou ficar um pouquinho meditando. Eu já meti um pouquinho antes, mas aí eu já vou ficar um pouquinho meditando com a câmera aberta e funcionando. E aí eu faço uma oração e depois eu cumprimento vocês e começa a live. Ela chegou para mim e falou: Lael, ninguém está vendo que você está meditando, ninguém sabe disso. E aí a turma chega e fala assim: ele está dormindo. Ela brinca comigo, ele está dormindo. Ela fala: eu vou pedir uma coisa para você, medita antes, depois você liga a câmera. Aí quando você ligar a câmera, você liga a câmera, aí você cumprimenta o pessoal e começa a sua live. Mas se você ficar alguns segundos, 1 minuto que seja, ou talvez nem 1 minuto, alguns segundos, se você ficar de olhos fechados, as pessoas vão olhar isso, vai fazer parte do tempo da live. As pessoas vão olhar isso. Primeiro, algumas vão brincar que você estava dormindo. E ela falou: medita antes. Aí eu falei: tudo bem. É que eu quis meditar um pouquinho junto com vocês. Mas eu entendi o que ela disse. E eu aceito o que ela disse. Então eu medito antes. Ok, gente? Então eu vou começar a live direto, mas eu já fiz a oração e a meditação antes. E depois eu começo a live. Tudo bem? Ok, até amanhã. Já deu esse tempo. A live é 1 hora. De acordo com minha companheira, ela também acha que 1 hora é muito tempo. Então eu vou pensar se eu mantenho 1 hora ou reduzo o tempo. E se eu reduzir o tempo, eu começo 6h30 e termino às 7 e pouquinho. Ou eu começo 7 e pouquinho e termino... Não, desculpe. Ou eu começo 7 e termino 7h30. Faria meia hora de live. Começa 6h30, termina às 7, começa às 7 e termino 7h30. Ou começo um pouco depois e termino um pouco antes. Provavelmente eu vou fazer isso, mas eu ainda não decidi. Por enquanto eu vou falando para vocês da oportunidade de... Não se esqueçam disso. Você tem um veículo que dura 100 anos. O mestre tem um veículo que dura 100 anos. Esses 2 veículos foram feitos para se encontrar. Não para criar uma religião. Para ter uma experiência. A experiência é dada de um veículo para outro veículo. De uma alma dentro do veículo, por outra alma dentro do veículo. Uma luz que está dentro do veículo, sem saber que ela é luz, acreditando que ela é o veículo, por uma alma, uma luz dentro do veículo que sabe que ela é a luz.
e vai dar clareza, iluminar a outra alma. Essa experiência do conhecimento, ela é constante. Entendeu? Eu vou citar umas palavras de Krishna. Quem é Krishna? Foi um mestre lá da Índia, não importa. Ele dizia assim: nunca houve um tempo em que eu não estive nesse mundo. Nunca houve. Eu sempre estive aqui. Sempre. Então não é que ele vem, não. Nós estamos aqui, ele está aqui. Ele dizia assim: eu sempre estou aqui. Sempre. Sempre. Nunca houve um tempo. Nunca houve uma civilização onde eu não tivesse estado. E se você for olhar por esse prisma, por essa perspectiva, é o mestre que nos espera. É o mestre que está num corpo com prazo de validade de 100 anos, caminhando por esse mundo, nos esperando, e não o contrário. Não somos nós que estamos esperando que o mestre venha. Ele sempre esteve aqui. Pelo menos isso é o que eles mesmos, todos eles, sem exceção, ensinaram. Nenhum deles disse que iria passar anos, dezenas, centenas, milhares de anos. Nunca ouvi esse papo. Sempre. Como reconhecê-lo? Pelo fruto. Se ele estiver dando o conhecimento, você encontra a árvore que está dando fruto, come fruto. O fruto bom. É isso, simples. Simples, simples, simples. O prazo de validade desse corpo. Esse corpo tem 66 anos. Eu tenho 68. Eu sou 2 anos mais velho que meu mestre. Eu estou aqui falando para vocês de São José dos Campos. Ele está falando para vocês sem vocês saberem. No mundo inteiro. Viajando pelo mundo todo. Falando nas redes sociais. Indo de país em país. Reunindo pessoas que já aprenderam a meditar. Reunindo essas pessoas. Ensinando outras pessoas a meditar. Levando sua mensagem, como sempre o fez, como nunca deixou de fazê-lo, cumprindo o seu propósito, de revelar o conhecimento ao mundo. Ele está fazendo isso. Eu sou testemunha disso. Há 50 anos. E há 50 anos ele tem viajado. E há 50 anos eu tenho falado para as pessoas. Aprendam a meditar com ele. Aprendam a experiência que ele tem a oferecer. Existe um conhecimento verdadeiro. Existe o conhecimento da alma. Existe o conhecimento da luz. Existe o conhecimento, se você quiser chamar assim, da paz interior. Ou seja, você vai conhecer o local da paz. Você vai conhecer o local onde o amor existe, onde o amor vive, que é dentro de você.
Você vai conhecer o lugar onde a luz está, onde o Criador está dentro de você. Meditação é esse conhecimento. Meditação é ir para dentro. Meditação é conhecer, é usar a maneira correta de ir para dentro e vê-lo. A maneira correta de ir para dentro. E ser. Pegar o espelho e ser o que você é. Começar a trilhar o caminho de volta para casa. Onde você vai poder viver nesse mundo, no paraíso. Onde você vai poder viver nesse mundo. Porque este mundo, ele é o paraíso ou o inferno. Este mundo é. Você é o Adão, o Manu, você é o Adão, que pode estar expulso do paraíso ou voltar para casa, estar novamente no paraíso. E isso não é comportamento, isso não é fé. Eu não estou falando disso, gente. Eu estou falando da experiência que você terá, se você quiser. E só é possível essa experiência usando o livre-arbítrio. Nenhum mestre, fala nenhum mestre assim, nenhum corpo que o verbo usou, nenhum corpo que o verbo usou como mestre, interferiu, manipulou, forçou, convenceu o ser humano. Nenhum mestre que eu conheço na história, nenhum mestre quebrou a lei do livre-arbítrio. Estamos numa civilização que sabe da história de um mestre que foi para o sacrifício por não interferir, por não quebrar uma lei de seu pai. Sabe, esse mestre não chegou aqui, ele tinha poder para isso. Ele não chegou aqui e quebrou essa lei. Não. Ele respeitou. Todo mestre vem anonimamente. Gente, entendam só isso, pelo amor de Deus. Todo mestre vem anônimo. Ele vem e oferece uma experiência. Quem quer a experiência vai e pede para ele. Quem quer a experiência vai e tem a experiência. Quem quer caminhar com essa experiência vai e caminha. Quem quer viver essa vida no paraíso vai e vive. É o livre-arbítrio. E isso não interfere. Nada. Porque você vai continuar. Porque é dentro de você, não é um local externo. Como é dentro de você, então não vai mudar nada. Você vai continuar com a sua preferência nesse mundo, escutando o tipo de música que você escuta, frequentando os lugares que você gosta de frequentar. Gente, lendo as escrituras, indo aos seus templos, fazendo o que você quiser. Não vai mudar nada disso, exercendo sua função familiar, social. Entende? Trabalhar na profissão que você quiser não vai alterar absolutamente nada. Porque mesmo com os mestres foi assim. E eu não vou entrar nesse mérito agora, porque nem dá tempo mais. Ok, gente? Até amanhã, 6h33. Espero que vocês estejam comigo. Agradeço aos que estiveram aqui. Por favor, no primeiro comentário, assim que terminar, eu vou para o comentário e coloco meu telefone lá. Ok? Então, por favor, peguem esse número. Ele é do meu telefone particular, ele é do meu WhatsApp, ele é do meu celular, o qual eu estou gravando esse vídeo agora. E assim, você se identificando, manda uma mensagem para mim, eu sou fulano.
E eu adiciono você e a partir daí nós temos um canal de comunicação para que você possa perguntar as coisas que eu não consigo te responder por aqui. Tudo bem? Não é coisas que eu não consigo te responder por aqui porque são profundas. Não, é porque eu não consigo te responder. Eu estou falando no celular. Eu não tenho como ficar, entende? Mas eu vou fazer ainda. Todos nós que quisermos. Até amanhã. Graça e paz. Fiquem com Deus.